E aí, pessoal? Meu nome é Gustavo, eu sou integrante do PET Física da Universidade Federal de Santa Maria. E, bom, dentro do mini curso de pré-física e pré-cálculo, hoje nós vamos falar um pouco sobre números complexos. Vamos entender por que eles são importantes, né, onde eles serão usados, vamos falar brevemente sobre a motivação, né, e vamos entender como utilizar ele, como utilizar os números complexos, né, algumas operações com números complexos. E vamos iniciar, primeiramente, pela motivação, né? Por que nós precisamos entender números complexos e números imaginários? Bom, na física, principalmente, os números complexos eles são muito recorrentes. Então, quando você estiver estudando oscilações de ondas, às vezes você tem algumas equações que você vai utilizar senos e cossenos, e às vezes, ao invés de você lidar com essas equações com os senos e cossenos separados, você pode utilizar a forma exponencial de Euler, né? Que ela utiliza o número imaginário. Né? Então, esse é um exemplo. Isso também vai ser utilizado no eletromagnetismo e principalmente na mecânica quântica. Ela é bastante utilizada na mecânica quântica. Enfim, vamos falar brevemente sobre o contexto histórico, né, de onde surgiu o número imaginário, de onde surgiram os números complexos. E, bom, de forma bastante breve, bastante resumida também, isso começou lá com o matemático e engenheiro Rafael Bombelli, né, que a gente pode ver nessa foto. Aqui nós não temos fotos reais, apenas pinturas, porque isso é do século XV, né? E, bom, esse cara, ele estava trabalhando, resolvendo equações do terceiro grau, equações cúbicas, né? E, bom, ele chegou numa solução que possuía uma raiz de um número negativo. E na época isso não era aceito na matemática, né? Isso não existia. Isso significaria que essa equação do terceiro grau ela não tem uma solução. Porém, qual foi a lógica, né, do Rafael Bombelli? Ele imaginou o seguinte: vou dar um exemplo um pouco mais simples do que ele utilizou, mas imagina que você tem uma equação da seguinte forma: 2 mais raiz quadrada de menos 4. O que o Bombelli imaginou? Ele definiu que, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que 2 mais a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1, certo? Porque a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1 é igual a raiz de menos 4. E o que nós vamos obter aqui é 2 mais 2, certo? Porque a raiz de 4 é 2, vezes a raiz de menos 1. Então a gente obtém essa outra expressão, certo? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que significa esse raiz de menos 1, tá certo? Mas apenas para dar uma noção do que o Bombelli pensou na época. E bom, esse foi o primeiro momento em que os números imaginários e os números complexos foram utilizados, né, digamos assim. Posteriormente, nós tivemos a participação do Robert Argan, que é um nome muito recorrente quando nós trabalhamos com números complexos, que ele basicamente fez a interpretação geométrica dos números complexos, né? Então, quando nós trabalhamos com números reais, geralmente nós utilizamos o plano cartesiano, por exemplo. Plano cartesiano. E bom, ele fez a interpretação geométrica utilizando algo que, para os números complexos, é o plano complexo. Posteriormente, isso recebeu um nome bastante popular, esse plano complexo, que nós vamos ver um pouco mais posteriormente. Nós tivemos também, no desenvolvimento dos números complexos, o Frederick Gauss. Para quem estiver fazendo física, né, esse cara ele aparece muito em diversas disciplinas, porque ele contribuiu muito com a matemática e com a física também. Então, ele basicamente definiu o número complexo. O número complexo ele tem essa definição, que a gente vai ver um pouco mais depois, mas ele é definido como Z,
que é o número complexo, né, é igual a x mais y. Esse i é a nossa unidade imaginária. E muito bem, uma menção honrosa, né, ao René Descartes. Muitas pessoas conhecem ele pela filosofia, mas ele era filósofo e matemático. E, bom, ele cunhou esse termo, números imaginários, na sua obra A Geometria, que é basicamente a obra que deu início, né, à geometria analítica, que nós utilizamos muito na matemática, na engenharia, na física, enfim. E o que são números imaginários, né? Antes da gente entender números complexos, vamos dar uma olhada no que é um número imaginário, porque ele faz parte, né? Bom, a unidade imaginária, o i, ele tem a seguinte definição: raiz de menos 1, que foi o que a gente viu ali atrás, né? E bom, essa é a definição de um número imaginário. A partir dessa definição aqui, nós conseguimos calcular quanto vale o i ao quadrado, quanto vale o i ao cubo, i na quarta. Enfim, qualquer número a gente consegue calcular a partir dessa definição. Vamos fazer isso juntos para a gente entender como funciona esse processo, né? E bom, o mais intuitivo é o i ao quadrado. Uma vez que a gente tem que i é igual a raiz de menos 1, isso significa que o i ao quadrado vai ser isso daqui ao quadrado, né? Então, o i ao quadrado ele vai ser a raiz de menos 1 ao quadrado. Bom, isso aqui, como está ao quadrado, vai cortar a raiz, certo? E o que vai nos sobrar é menos 1. E, portanto, i ao quadrado é igual a menos 1. E a gente pode utilizar desse resultado para obter outros resultados, como este. Por exemplo, i ao cubo. A gente poderia levar isso aqui ao cubo. Mas, na minha opinião, existe uma forma mais intuitiva de fazer isso, né? A gente sabe que o i ao quadrado é a mesma coisa que o i... Desculpa, o i ao cubo ele é a mesma coisa que o i ao quadrado vezes i, né? Isso aqui, na verdade, seria o i na 1, mas ele não precisa aparecer, né? E, bom, isso aqui é uma propriedade básica, né? Significa que se eu multiplicar esses dois, eu vou ter o resultado e o expoente vai ser a soma, né, dos dois expoentes. Então, isso significa que i ao quadrado vezes i é igual a i ao cubo. Por isso, nós podemos fazer isso. E, bom, a gente já tem o resultado de i ao quadrado. Ele está aqui. Então, isso é a mesma coisa que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, isso aqui é menos 1 vezes i, né? E simplificando, o que nós vamos ter aqui é menos i. Usando a mesma forma, né, de maneira análoga, e na quarta nós podemos definir como i ao quadrado vezes i ao quadrado, né, usando essa mesma estratégia. E aí o que nós vamos ter? A gente já tem que i ao quadrado é igual a menos 1, então a gente vai ter menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1. E bom, 1 vezes 1 é 1, certo? Nós temos menos com menos. Menos com menos dá mais. Então, o que nós vamos obter aqui é 1. Significa que i na quarta é igual a 1. Outra estratégia para resolver isso, né, seria... nós temos que i ao quadrado é menos 1. E como a gente quer i ao quadrado vezes i ao quadrado, a gente pode definir como menos 1 ao quadrado. E aí aqui, a raiz quadrada de um número negativo vai ser um número positivo. E a raiz quadrada, desculpa, não. O número elevado ao quadrado, certo? Então, um número negativo elevado ao quadrado vai dar um número positivo. E 1 ao quadrado é igual a 1. Então, 1. Mesma coisa. Muito bem, vamos dar uma olhada nesses números com expoentes maiores, né? Por exemplo, o i elevado na 50.
Bom, nós podemos usar artifícios, né, para encontrar o valor de i elevado na 50. Por exemplo, a gente pode dizer que a gente pode usar a seguinte propriedade: o i na 50 é a mesma coisa que i ao quadrado elevado na 25. Até porque 2 vezes 25, né, multiplicação de expoentes, 2 vezes 25 é igual a 50. Então, i ao quadrado elevado na 25 é a mesma coisa que i na 50. Então, vamos apagar aqui. E bom, a gente já sabe quanto vale i ao quadrado, né? O i ao quadrado, ele vale menos 1. Então, o que nós temos aqui é menos 1 elevado na 25. 25 é um número ímpar, vocês concordam? E, bom, um número negativo elevado a um número ímpar vai manter o negativo, né? Se fosse um número par, nós teríamos o resultado positivo. Mas nesse caso, vai manter o número negativo. Então, menos 1 elevado na 25 é igual a menos 1. Muito bem. Possuindo esse resultado, a gente pode calcular i elevado na 51. A gente já sabe que i elevado na 50 vezes i elevado na 51 é a mesma lógica, desculpa, i elevado na 1, né, que é a mesma coisa aqui, é a mesma lógica que nós utilizamos aqui, por exemplo. Né, isso aqui vai ser igual a i elevado a 51. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é i elevado na 50, nós já conhecemos o resultado. Está aqui, né, menos 1. Então, nós temos que é menos 1 vezes i. E menos 1 vezes i é menos i. E por último, né, mas não menos importante, i elevado na 52, mesma estratégia, né? I elevado na 50 vezes i ao quadrado, uma vez que isso aqui vai resultar em i elevado a 52. Bom, a gente conhece a resposta desse aqui e desse aqui. Então, o que a gente tem é i na 50 é igual a menos 1. E i ao quadrado é igual a menos 1 também. Então, menos 1. E bom, 1 vezes 1 é 1. Negativo com negativo, positivo. Então, 1 é o nosso resultado. E bom, essas são algumas operações úteis, né, que nós vamos obter manipulando e calculando, né, o i ao quadrado, i ao cubo e etc. Né? Bom, as outras operações elas são bastante intuitivas também, né? Por exemplo, se você tem a razão, vou dar um breve exemplo, você tem a razão de números imaginários, você teria, por exemplo, isso aqui. Mas lembrando que quando você está calculando a razão, né, uma divisão, você não vai somar os expoentes, você vai diminuir, né? Então, vai ser 4 menos 2. Então, isso aqui é i ao quadrado. Beleza? E bom, adição e subtração, né, vai ser um pouco mais intuitivo. Então, se você tem i mais i, você vai ter 2i, certo? E essa mesma lógica é aplicada para subtração. Beleza? E vamos finalmente falar sobre números complexos, né? Aqui eu tenho apresentado a forma algébrica dos números complexos, né? E nós temos uma parte real nos números complexos e nós temos uma parte imaginária, certo? E essa parte imaginária ela vai estar multiplicando a nossa unidade imaginária, que é o i. Então, comumente nós denotamos que a parte real ela é o re e a parte imaginária é o im. Muito bem. A partir dessa definição, nós identificamos qual é a parte real e qual é a parte imaginária. E é bem tranquilo, assim, não tem mistério. É exatamente como está escrito aqui. Então vamos determinar quais são as partes reais e imaginárias de alguns números complexos, né? Como exemplo. Aqui nós temos esse primeiro número complexo, né? Letra A.
E o que nós temos aqui? Z é igual a 2 mais 3y. Muito bem, a parte imaginária ela vai estar acompanhada da unidade imaginária. E a parte real ela não vai ter unidade imaginária. Então, obviamente, o nosso x, lembrando que o nosso x é a parte real, ele vai ser igual a 2, né? E a parte que está acompanhada da unidade imaginária vai ser a nossa parte imaginária. E nesse caso é o 3. De forma similar, a gente vai identificar então quais são as partes real e imaginária de cada um desses números complexos. Aqui a gente tem z igual a menos 3i menos 2. Bom, lembrando que não é a ordem que determina, né, qual vai ser o x e qual vai ser o y. A parte real é a parte que não tem unidade imaginária. Ou seja, nesse caso a nossa parte real é menos 2. Então, menos 2. E a nossa parte imaginária é menos 3. E nesse caso, o nosso número complexo está definido como z igual a 5. Aqui nós não temos parte, nós não estamos visualizando, né, a parte imaginária. Apenas a parte real. A parte real é igual a 5. E bom, isso significa que a parte imaginária nesse número complexo é igual a 0. Então, o nosso y é igual a 0. E de forma parecida, z igual a 2i, nós visualizamos apenas a parte imaginária. Ou seja, a nossa parte real é igual a 0. Então, x é igual a 0 e a nossa parte imaginária, y, é igual a 2. Então, isso aqui é algo bastante intuitivo, né? Então, a gente observa qual é o número que está acompanhando a nossa unidade imaginária, né? Ou pode ser uma função também, aqui nós estamos trabalhando com exemplos mais simples, né? Mais introdutórios. E bom, essa vai ser a parte imaginária, né? Porque ela está acompanhando a unidade imaginária. E vai ser sempre assim. Muito bem. Falando brevemente agora sobre imaginário puro, o imaginário puro ele vai ser aquele número complexo que não possui parte real. A parte real dele vale zero, ou seja, o x, né, que nós vimos anteriormente, vale zero. Né? Aqui em cima a gente tem um exemplo de imaginário puro. Né? Aqui nós temos um imaginário puro, certo? Porque o x vale zero, né? E a parte que acompanha a unidade imaginária está ali, né? Ela não vale zero, ela é diferente de zero. Muito bem. Então, formalmente, né, para que um número complexo seja imaginário, puro, a sua parte real deve valer zero. E aqui nós temos alguns exemplos de problemas, exercícios, né, em que nós precisamos determinar um valor para que os números complexos sejam imaginários puros. Nesse caso, é o m. Por exemplo, nesse número complexo aqui, nós temos que 3m mais 3i, ele é um número complexo, né? E aqui nós temos a parte real dele. Para que ele seja um número complexo, nós precisamos obter z igual a 3i. Certo? Então, qual é o m que vai zerar a parte real? Aqui a gente só tem uma opção. Né? Qual o número que multiplicado por 3 vai resultar em 0 aqui? A única opção é o 0, né? Então, m é igual a 0, certo? Vamos testar brevemente, né? Z é igual a 3 vezes 0 mais 3i. E bom, 3 vezes 0 é 0, certo? Então a gente vai ter 0 mais 3i. E, portanto, né, z vai ser igual a 3i. E isso aqui é um imaginário puro. Imaginário puro. Beleza? Bom, a mesma lógica vai se aplicar para esse problema aqui embaixo, certo? A gente precisa que a parte real, que no caso é essa daqui, ela seja igual a zero para mim obter um imaginário puro. Bom,
Aqui a gente pode calcular, a gente não precisa assumir, né, que, como a gente fez aqui em cima. Bom, m ao quadrado menos 9, ele tem que ser igual a zero. Então, m ao quadrado menos 9 é igual a zero. Vamos descobrir o valor de m para que isso daqui seja igual a zero. O que a gente pode fazer aqui, né, de forma mais elegante, seria somar 9 dos dois lados. Então, m ao quadrado menos 9 mais 9 é igual a 0 mais 9, que é 9, né? Muito bem. Menos 9 mais 9 é igual a 0. M ao quadrado menos 0 é o m ao quadrado. Então, m ao quadrado é igual a 9. E como é que a gente tira esse expoente ao quadrado, né? Vamos colocar a raiz aqui. Então, m é igual a mais ou menos, muito importante, gente, isso é álgebra, mais ou menos raiz de 9. E, portanto, o m ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. E por que a gente tem que manter esse mais ou menos, pessoal? Vamos ver de forma bem rápida aqui, né? A gente pode substituir para confirmar se isso é um imaginário puro. Vamos utilizar primeiro o mais 3. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado menos 9 mais 5y. Bom, z vai ser igual a 3 ao quadrado é igual a 9. Nós vamos ter 9 menos 9 mais 5i. 9 menos 9, gente, é 0, correto? Então vai sobrar apenas o 5i. Isso aqui é um imaginário puro, certo? Muito bem, e se a gente utilizar menos 3 ao quadrado? Aqui. Opa. Menos 3 ao quadrado. Vai dar a mesma coisa, pessoal. Porque, né, um número negativo elevado ao quadrado vai resultar num número positivo. Vai ser exatamente a mesma coisa. 9 menos 9 mais 5i. E o nosso z será 5i, porque 9 menos 9 é 0. E bom, isso aqui também é um imaginário puro. Então, dessa forma, nós conseguimos identificar qual o valor de m para que o nosso número complexo seja um imaginário puro. Beleza? Bom, e agora partindo para o plano complexo, né? Nós falamos anteriormente que quando nós trabalhamos com números reais, nós temos, por exemplo, o plano cartesiano. E quando nós trabalhamos com números complexos, nós vamos ter o plano complexo, que também é chamado de plano de Argand-Gauss, certo? E como é que esse plano funciona? Como é que ele é definido? Geralmente, quando nós trabalhamos com coordenadas cartesianas, né, nós utilizamos o eixo x e nós utilizamos o eixo y. Então, aqui é o x e aqui é o y, beleza? E para o plano complexo, nós vamos ter que, no lugar do eixo y, nós temos o eixo dos imaginários. E no lugar do eixo x, nós temos o eixo dos reais. Então, dado um x que eu pego no eixo dos reais e um y que eu pego no eixo dos imaginários, eu vou poder traçar no plano o ponto onde está o meu número complexo. Beleza? Então, esse ponto aqui ele equivale a z igual a x mais y, i, que é a nossa unidade imaginária. Então, agora a gente vai entender um pouco como nós representamos, né, alguns pontos no plano complexo. E o que nós temos aqui? Nós temos os pontos A, B, C e D. E nós vamos encontrar eles no plano complexo. Só vou acrescentar um zero aqui para ficar mais fácil para a gente se achar daqui a pouco. Bom, como eu disse anteriormente, esse aqui é o eixo dos imaginários, né? E esse aqui é o eixo dos reais. Vamos identificar aqui. Nós temos, para o ponto A, nós temos o número complexo z é igual a 3 mais 4i. Esse 3 é a nossa parte real, então vamos encontrar ela no eixo dos reais. Aqui está o nosso 3, beleza? E cadê o nosso 4? 4 é positivo e é a parte imaginária, então ele está nesse eixo aqui. Aqui está o nosso 4.
como é que vai ficar o nosso ponto? Vamos colocar mais ou menos assim. Assim. E bom, para ficar até mais fácil de a gente visualizar, né? Vamos deixar pontilhado. Muito bem. E aqui nós temos o nosso ponto A, beleza? Aqui o que a gente tem é z igual a 3 mais 4i, exatamente como nós tínhamos na representação do plano de Argand-Gauss. Muito bem. Claro, para não poluir, né, o nosso plano, eu vou deixar como ponto A, que foi como a gente definiu aqui, né? Então, esse aqui é o nosso ponto A. Então, agora vamos achar o nosso ponto B, né? O que vai ser o nosso ponto B? Nós temos uma parte real, que é o nosso menos 1, e a parte imaginária, que é igual a i, apenas. E bom, na parte real, cadê o nosso menos 1? Nosso menos 1 está aqui. Opa, desapareceu aqui. Bom, nosso menos 1 está aqui. E a nossa parte real é i, que ela está aqui, né? Desapareceu também. Bom, unindo, o que nós vamos obter é isso daqui, mais ou menos. Deixa eu colocar pontilhado, né? Aqui. Beleza. Então aqui está o nosso ponto B. Da mesma forma, nosso número complexo aqui agora é z igual a menos 3i. E aqui a gente não enxerga uma parte real. Ou seja, a parte real, o nosso x, né, do número complexo, ele é igual a zero. Então, como é que isso aqui vai ficar? Se o nosso x, a nossa parte real, é zero, ele vai estar exatamente aqui, né? Ele vai estar exatamente sobre o eixo dos reais. E menos 3i vai ser exatamente aqui, né? No eixo dos imaginários, menos 3i. Então aqui está o nosso ponto C. E de maneira análoga, só que dessa vez falando da parte real, nosso número complexo ele não tem parte imaginária diferente de zero. Então a nossa parte imaginária aqui, ela é zero. Possuindo apenas a parte real, vamos no eixo dos reais, aqui, menos 3. E como o nosso y é igual a zero, ele está exatamente aqui. Então, aqui nós temos o nosso ponto D. Então, nós encontramos os pontos no plano complexo, no plano de Argand-Gauss, certo? E é uma forma bastante intuitiva, né? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é bastante similar a encontrar pontos no plano cartesiano, né? Nós vamos ter uma função, um número que é real, né? E nós vamos encontrar no plano cartesiano. E aqui, de maneira bastante similar, nós temos o plano complexo, né, para achar os pontos dos números complexos. E, finalmente, como último item da nossa aula, vamos dar uma olhada brevemente sobre o conjugado de um número complexo. Isso aqui é bastante importante, principalmente quando vocês estudarem mecânica quântica, né, física moderna, porque essa operação ela nos dá a interpretação de um ente importante, a interpretação física de um ente importante dentro da mecânica quântica. Então, a gente também chama isso de o conjugado de um número complexo, nós também chamamos de complexo conjugado. Complexo conjugado. Certo? E nós vamos denotar ele aqui, nesse caso, como Z traço. Beleza? Então, o Z para um número complexo e o conjugado de um número complexo vai ser o nosso Z traço. E a diferença é perceptível aqui, né? A gente vai basicamente trocar o sinal da nossa parte imaginária. Então, se por exemplo a nossa parte imaginária é mais 5i, nós vamos ter aqui menos 5i. Tranquilo? Basicamente isso. Então, vendo alguns exemplos, nós temos aqui que o nosso número complexo é z igual a
6 mais 3i. Então, vamos trocar o sinal apenas da parte imaginária. Então, nossa parte real vai se manter. E o nosso z traço vai ser z traço igual a 6 menos 3i. Muito bem. Agora, letra B. Nosso número complexo é menos 3 menos raiz de 2i. Então, vamos mudar o sinal do 3? Não, porque ele é a parte real, né? A parte real se mantém. E nós vamos ter que menos 3 mais raiz quadrada de 2i. De forma similar, nós temos aqui apenas a parte imaginária, ou seja, o nosso x do número complexo é igual a zero. A parte imaginária é a que muda de sinal. Então, o menos 4i, o complexo conjugado será 4i. E aqui a gente tem uma situação análoga, só que agora com a parte real. E agora, qual é o resultado, né? Isso aqui eu vou deixar de lição, então escreve aí nos comentários. É análogo, é bastante simples, né? Então basta você acompanhar os exemplos aqui que você vai entender como é que você encontra o complexo conjugado disso daqui. Enfim, espero ter dado uma ideia geral de como funcionam os números imaginários e os números complexos, principalmente. Como fazer as operações com números imaginários também. E é isso. Eu agradeço pela atenção. Se você ficou até aí, então responde esse último exemplo nos comentários. Não esquece de conferir as outras aulas do minicurso de Pré-Física e Pré-Cálculo, aqui do canal do PET Física, da Universidade Federal de Santa Maria. Também se inscreve e dá like nos vídeos, por favor. E é isso. Até mais!